Tragam as crianças. E na videoaula de hoje vamos falar sobre um cara chamado Gilles de Rais. Bom, a história do Gilles de Rais é o que a gente costuma chamar de alegoria histórica, tá? Que raio que é uma alegoria histórica? É um registro de um conjunto de eventos que vai compor ali a história de um personagem ou a história de alguma coisa que aconteceu, de algum evento propriamente dito, mas que a gente não tem certeza se tudo aquilo que está registrado é plenamente verdade. No entanto, isso não importa muito para o contexto geral das coisas. Porque, apesar de não ser um elemento completamente comprovado, aquilo traz uma realidade sobre um determinado momento ou sobre uma determinada situação. Uma coisa clara que a gente tem que falar sobre alegoria histórica é, por exemplo, a independência do Brasil, né? A espadinha do Dom Pedro para cima gritando independência ou morte, né? Que eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. Então, a gente não tem um registro que marque que aquilo aconteceu realmente. No entanto, a independência do Brasil aconteceu. É o caso de Gilles de Rais, né? Bom, o Gilles de Rais, ele nasceu em algum dia de setembro de 1405, pelo que se sabe. Não se tem muita certeza. Porque esse sujeito, ele não era ali muito importante quando nasceu. Aliás, a importância dele deveria ser bem pouco significante mesmo, né? Ele não era de uma alta nobreza, mas de uma nobreza que tinha ali alguma importância a noroeste da França. Mas ele era o segundo filho, né? Os pais dele eram Guy de Montmorency, de Laval, e Marie de Craon, né? E ele tinha um irmão mais velho chamado René, né? René seria o herdeiro do seu pai, né? E o Gilles, né, que nasceu lá, como disse, aproximadamente setembro de 1405, ao que parece, né? Deve ter sido educado para se tornar sacerdote, né? De onde eu estou tirando isso aí? Das informações que a gente vai ter desse sujeito, né? As informações que a gente tem dele estão principalmente ligados às histórias de Joana d'Arc. Porque Gilles de Rais lutou ao lado de Joana d'Arc na guerra contra os ingleses. E aí é que aparece a importância desse sujeito, né? Então, ele possivelmente seria padre, porque dos registros que a gente tem, diz que ele foi uma criança muito inteligente, né, que lia muito, aliás, ele desenvolveu inclusive uma fluência em latim muito grande, principalmente comparado às pessoas de sua época, né? Dizia-se que ele falava latim como um sacerdote. Então, possivelmente, logo cedo ele teve uma educação voltada para que ele se tornasse clérigo. No entanto, esse aí não era muito bem o apetite do nosso amigo Gilles, né? O que acontece? O Gilles, né, acabou perdendo os pais muito cedo, né? Pelo que consta ali, por volta dos 11 ou 12 anos aproximadamente, ele perdeu os pais, né? Primeiro morreu a mãe, depois morreu o pai, e ele foi ser cuidado pelo avô materno, né? O avô materno que chamava Jean de Craon, né? Então foi ele e o irmão para ser criado pelo avô. E quando ele tinha entre 13 e 14 anos, né, o avô começou a perceber que ele realmente não tinha aptidão para ser clérigo. Pelo que parecia, o Gilles era um cara muito afoito às armas, né? Então o avô resolveu armá-lo cavaleiro, já que ele não iria ser um herdeiro de um feudo, né? Então, pelo menos cavaleiro ele poderia ser e poderia servir aí as forças que estavam na guerra entre Inglaterra e França e se tornar útil e acumular alguma riqueza, né? Essa primeira parte da história do Gilles de Rais apresenta pra gente de uma forma muito interessante aí, o que era que se esperava dos filhos de nobres, né? Então aqueles que não seriam os herdeiros dos feudos, das terras, dos títulos, seja lá o que fosse, estava com um destino meio que limitado, né?
Então, possivelmente ele se tornaria sacerdote ou possivelmente ele se tornaria cavaleiro e prestaria serviços aí para seja lá quem fosse. Aparentemente o Guile se deu muito bem com esse lance de ser cavaleiro, né? E diz que logo depois que ele foi armado cavaleiro, ainda bastante jovem, aos 14 anos, né? Aos 15 anos ele teria cometido seu primeiro assassinato, né? E o que foi isso aí? Pelo que consta, o Guile, né? Com 15 anos de idade, convidou um outro nobre de uma origem bem mais baixa que ele. A gente não tem nem o sobrenome desse sujeito, a gente tem um nome, né? O nome dele é Antoine, né? E teria convidado ele para fazer um duelo, né? Uma disputa de espadas. E aparentemente o Antoine pensou que era meramente um treinamento, mas o Guile levou a sério demais. E durante o conflito, Guile matou Antoine, cortando ele com a espada. Isso poderia ter dado um grande problema aí, mas o título do Guile ser mais alto do que o título do Antoine, né, aparentemente o Antoine aí era de uma nobreza muito baixa, né, acabou se relevando, ainda mais que como o Guile estava apresentando uma aptidão militar muito boa, né, não valia a pena condenar o Guile. E o Guile acabou seguindo aí a carreira de cavaleiro, né? E prestou serviço para uma série de pessoas. Só que estavam vivendo justamente a Guerra dos 100 Anos, né? Onde vai aparecer aí Joana d'Arc. E o Guile vai se juntar às tropas do Delfim francês para lutar contra os ingleses. E vai ganhar assim, bastante fama, porque esse ímpeto guerreiro do Guile vai fazer com que ele vá lutar bem na frente de batalha, acompanhando os combatentes mais rasos, de origem mais humilde, né? O que vai dar para ele um grande prestígio entre essa soldadesca mais baixa e uma admiração da nobreza mais alta, né? Consta lá que o Guile tinha uma grande admiração por Joana d'Arc, né? Admirava bastante aí o ímpeto guerreiro dela, a estratégia militar que ela tinha e combateu ao lado dela diversas vezes. O problema é que os conflitos na guerra contra os franceses, dos franceses contra os ingleses, né, vão deixar o Guile bastante abalado. Muitas pessoas que ele era muito próximo acabaram morrendo em conflito, e quando Joana d'Arc foi condenada à fogueira da Inquisição, aí que o Guile ficou doido mesmo, né? Os registros de Guile Ré acabam mostrando que ele deveria ter algum tipo de distúrbio mental, talvez esquizofrenia, talvez um distúrbio de personalidade múltipla, né? Alguma coisa que afetasse o comportamento dele, porque ele era descrito como um sujeito que variava muito de humor, né? Então, por vezes, ele estava ali bastante descontraído e feliz e de repente era tomado por um ímpeto de fúria vindo do nada, né? Era como se ele assumisse uma outra personalidade, como se uma outra alma entrasse no corpo dele, seguindo os registros que se fazia do Guile, né? Então esse cara devia ter realmente algum tipo de problema. Com a morte de Joana d'Arc, Guile ficou extremamente desgostoso e abandonou a guerra, né? Saiu de lá e foi viver de volta em um castelo. A essa altura o Guile já era casado com uma moça chamada Catherine, né? E já tinha um filho, né? Mas com a morte de Joana d'Arc ele inclusive abandonou a esposa, resolveu largá-la e viver no seu castelo que ficava em Tifoge, também na Bretanha francesa, né, no noroeste da França, castelo de Tifoge, né? E Guile de Ré vai se isolar do convívio das pessoas com quem ele estava habituado a conviver, né? E que tipo de pessoas ele vai passar a conviver a partir de então? O que consta lá é que ele passou a conviver com uma espécie de uma corte de moral bastante duvidosa, né? Na qual tinha uma série de pessoas ali que eram consideradas bruxas. Se era realmente ali pessoas ligadas a ritos não cristãos, também isso entra nessa zona nebulosa, né? Porque o Guile ele vai ser condenado
por bruxaria, né? A morte dele vai estar ligado a uma postura herética. E essa zona nebulosa vai começar a dar uma imagem bastante perturbada do Gilly, até onde a gente não sabe o que é verdade e o que é irreal. Por exemplo, dizia-se ali que o Gilly era bissexual, né? E que durante a guerra contra a Inglaterra, essa bissexualidade dele aparecia. Ao mesmo tempo que ele, mesmo sendo casado, seduzia mulheres, também seduzia homens. Talvez essa história da bissexualidade dele esteja ligada diretamente à formação dele na casa do avô, né? Porque como o avô dava muito mais atenção ao seu irmão René do que a ele, conta-se que ele passou muito tempo na biblioteca do avô lendo sobre os imperadores romanos, né? E ele vai tomar uma admiração muito particular aos imperadores da primeira dinastia, da dinastia Júlio-Claudiana, né? Onde vão aparecer caras do tipo Nero, Calígula, né? Que vão apresentar esse comportamento bissexual, e isso vai refletir dentro do Gilly. Se ele tinha mesmo essa prática, não sabemos. No entanto, essa história aí é uma pitada que acaba ampliando a imagem de herege dele no processo que ele acabou sofrendo. Bem, por fim, essa corte com bruxas com quem ele convivia vai acabar levando ele a um comportamento que vai levar à sua prisão e morte. Na região onde estava lá o seu castelo, em Tifoge, né, vão começar a sumir meninos entre 8 e 10 anos. Né? Chegou a marca de 1000 meninos desaparecidos. De novo, né, um número redondo, aí, 1000, um número muito grande. Né? Se esse número faz parte da realidade da fantasia, também a coisa se perde um pouco, mas o que se sabe é que muitos meninos desapareceram, né? E muitos meninos que foram levados por Gilly ao seu castelo. Quando questionado, ele sempre dizia que esses meninos que foram levados ao seu castelo foram armados cavaleiros e enviados para lutar contra os ingleses, né? Mas aquilo tudo era muito suspeito, não saíam muitas tropas de dentro do castelo dele, apenas entravam meninos, esses meninos desapareciam e ninguém sabia, né, como esses meninos eram enviados para a Inglaterra, né? Tudo ficava dentro de uma nuvem bastante obscura em cima da história do Gilly. Uma série de acusações vão cair sobre ele, e nos 8 anos que ele vai ficar lá, entre 1432 e 1440, essas centenas de meninos vão desaparecer. Por fim, a Inquisição vai cair em cima do Gilly. Né? Ele vai ser levado aos porões da Inquisição, onde ele vai ser torturado, e ele vai confessar, né, que ele realmente capturou mais de 200 crianças. Nessas mais de 200 crianças, ele confirmou. Confirmação, óbvio, sobre tortura. Né? E na confissão dele, ele diz que sequestrou, violentou e matou essas crianças. Né? A morte estaria ligado a rituais de magia, né? Justamente porque ele estava ligado a essa corte de bruxas. A condenação do Gilly foi a morte por enforcamento e depois o corpo queimado. E isso não aconteceu com ele sozinho. Ele e toda a corte dele acabaram recebendo esse tipo de punição. A imagem de Gilly de Ré, né, acaba mostrando pra gente não só o que era essa vida de um nobre de uma origem não tão abastada, quanto dessa imagem do que é o herege, do que é a bruxa, do que é essa pessoa que vai se envolver com forças que estavam contrárias à igreja. E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. Essa é a Projeto Suetônio, eu sou o professor Fábio, e você, meu nego, você deveria estar estudando.